Fala galera, professor Camacho, Mundo Química. A aula de hoje vai falar sobre mistura de gases. Oh, guys! Mistura de gases. O que uma bolha de sabão, um cilindro para mergulho e o ar atmosférico têm em comum? Tanto a bolha de sabão quanto o cilindro de mergulho e o ar atmosférico são misturas de gases, misturas gasosas, cada um com uma quantidade de substâncias gasosas diferentes. A bolha de sabão tem ar atmosférico. Ora, o ar atmosférico é toda essa mistura gasosa que nos rodeia. Nele, nós temos 70% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio, 1% de argônio e o resto são outros gases. O cilindro para mergulho também contém uma mistura gasosa. Nele, nós encontramos gás oxigênio e gás hélio. Vai ser muito importante para o entendimento da aula de hoje dar uma retomada nas aulas anteriores, principalmente a aula de estudo de gases. Na aula de estudo de gases, nós já vimos a equação de Clapeyron. Lembra? PV igual a nRT? Aqui, se estamos falando de mistura de gases, a equação de Clapeyron volta. PV igual a nRT. Hipoteticamente, se pensarmos em uma mistura com dois gases, gás A e gás B, teremos as condições de cada gás na mistura. Além disso, teremos que pensar na mistura como uma coisa só também. Os gases dessa mistura estão em um volume V. Atingirão o equilíbrio térmico em uma temperatura T. Ou seja, temos que verificar a soma das quantidades de matéria. A soma total do número de mols será a quantidade total de matéria. Ou seja, este NT, número de mols total, será a soma do número de mols do gás A com o número de mols do gás B. A pressão total será a soma das pressões parciais de cada gás. Então, PT, que é a pressão total, será a soma da pressão parcial do gás A com a pressão parcial do gás B. Temos que ter muita atenção. Se tratam de gases ideais. Então, a mistura se comportará como se fosse um gás somente. Para continuar o cálculo dessa mistura, precisamos calcular a fração molar destes gases. A fração molar de cada gás é obtida através da razão entre o número de mols de cada gás dividido pelo número de mols da mistura. Observem, se temos dois gases na mistura A e B, a fração de cada um ficará. Fração molar de A é igual número de mols de A dividido pelo número total de mols da mistura. A fração molar de B será igual ao número de mols de B dividido pelo número de mols total da mistura. Um tópico muito importante: a soma de todas as frações molares dos gases da mistura nunca pode ser maior do que 1. Muitos livros ainda utilizam a definição fração molar. Devemos cuidar que algumas bibliografias novas utilizam a definição fração em quantidade de matéria. Nós não vamos esquecer isso. Precisamos falar agora de pressão parcial do gás. A pressão parcial de cada gás dentro da mistura vai ser calculada como se esse gás estivesse sozinho. Não esqueçam, eles são gases ideais. A pressão total da mistura será a soma das pressões parciais de cada gás. Esta é a lei de Dalton. Assim, a pressão parcial de cada gás será proporcional à quantidade de matéria desse gás na mistura. Como exemplo, vamos ver como fica o cálculo para a pressão parcial de A. Pressão parcial de A é igual a fração molar de A vezes a pressão total da mistura. Mas, professor, como obtemos aquela equação que o senhor acabou de mostrar? Vamos abrir a dedução da fórmula? Wow!
Para a dedução da fórmula, vamos utilizar as informações de Dalton. Vamos pegar o gás A e a mistura. Aqui está a equação do gás A, aqui está a equação da mistura. Faremos agora a divisão da equação do gás A sobre a equação da mistura. Cortamos constante universal dos gases, temperatura e volume, obtendo assim esta equação. Presta atenção. Chegamos a esta equação. Podemos simplificá-la ainda mais. Faremos como numa regra de 3, meios por extremos. Assim, obtemos a equação final, que mostra que a pressão parcial de A é proporcional à quantidade de matéria de A na mistura. Dentro do contexto de pressões parciais, podemos fazer uma analogia com o mergulho. No mergulho, as pressões parciais de oxigênio e nitrogênio do sangue são controladas constantemente. Pressões parciais elevadas de gás nitrogênio provocam sintomas de embriaguez no mergulhador. Ele fica perdido, ele não sabe onde está. Assim como pressões parciais elevadas de gás oxigênio causam uma aceleração no metabolismo a níveis perigosíssimos. É por isso, então, que dentro do cilindro de mergulho, nós temos gás oxigênio junto com gás hélio. O gás hélio faz esta compensação da pressão parcial do nitrogênio. Dá uma olhadinha aqui do lado. Nessa questão, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Ela diz no seu enunciado que a mistura do ar tem 20% de gás oxigênio. Bom, se nós tivermos 5 atms de pressão dessa mistura, qual é a pressão parcial do gás oxigênio? Usando a lei de Dalton, nós temos como fração molar do oxigênio 0,2. Lembre-se, 20% equivale a 0,2. A pressão total do sistema são 5 atms, 5 atmosferas. Multiplicando 0,2 vezes 5, a pressão parcial do oxigênio será 1 atm. Muito fácil. Mas, professor Camacho, como tudo isso que a gente viu até agora pode cair na minha prova do Enem? Eu te conto. Sabia que ao nível do mar, a pressão a 1 atm, nós temos no nosso sangue uma pressão parcial de gás oxigênio de 0,2 atm. Agora imagina que tu tá junto com a seleção brasileira subindo para um jogo lá em La Paz, na Bolívia. Cara, lá é alto, aproximadamente 3.700 metros acima do nível do mar. Lá, a pressão de oxigênio no teu sangue vai estar aproximadamente a 0,12 atm. É por isso que os jogadores passam mal. A pressão de gás oxigênio, a pressão parcial, diminui muito, diminuindo ao ponto deles terem que usar máscara de gás oxigênio. Esse tipo de questionamento pode cair na tua prova e tu já sabe fazer o cálculo das pressões parciais. Já que estamos falando tanto de mistura de gases, seria possível viajar com balões amarrados ao corpo cheios de hélio? É possível sim. Um padre, Adelir de Carli, fez isso. Amarrou balões cheios de hélio ao corpo e saiu viajando em forma de protesto. O problema é que mudanças climáticas tiraram ele da rota e, infelizmente, ele acabou falecendo e o seu corpo foi encontrado só depois de 2 meses. Então, possível é, mas não é recomendável não. Bacana, né? A aula de hoje falou sobre misturas gasosas, sobre toda essa contextualização em relação a pressões parciais, a pressão total e a fração molar dos gases. Pega e faz os exercícios aqui disponíveis na página. Te dedica a teu estudo, porque cada vez mais nós estamos rumo ao topo do Enem. E aí, cara, curtiu a aula? Então dá um like aqui embaixo. Não esquece teu plano de ensino. Curte pra caramba a página. Vamos ter cada vez mais vídeos interessantes como esse. Dá-lhe Mundo Química!